Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage Facebook /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, também o WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, delegado Rubens Rezende. Prazer tê-lo aqui, Rubens. Ô, Zacopé, eu fico feliz de estar aqui novamente. É sempre um renovado prazer estar aqui com vocês para mais esse dia de trabalho e aprender um pouquinho, né, com essa bancada de elite que você sempre convida. Conosco também o economista Vitor Sapienza. Prazer tê-lo aqui, Vitor. Prazer é meu, Zacopé. Hoje tenho a oportunidade de conhecer figuras novas do Gotardo, o Antônio. O Rubens já é velho conhecido e ele foi muito feliz quando ele mencionou que a gente aqui aprende. E aprende muito porque você e o Fausto são muito felizes na escolha dos intérpretes nessa mesa redonda. Há quanto tempo você não é apresentado como economista, é sempre como deputado? Faz tempo. Você sabe que eu me acostumava, Zacopé, a ser apresentado como delegado tributário. E o Rubens é daquela época, e eu tinha que jogar de cintura, porque o pessoal imaginava que eu fosse delegado de polícia. Então, dentro desse quadro, o pessoal não acostuma ainda muito com o termo delegado, né? Delegado é aquele que recebe alguma... A delegação. Perfeitamente. Sim. Então, para mim, você sabe que é sempre uma forma de enriquecer os meus conhecimentos, participando aqui. Hoje estou conhecendo duas figuras novas, espero aprender bastante com elas. Também conosco o empresário Gotardo Cavalli. Pronunciei corretamente? É um prazer. Isso, exatamente. Só tem um segundo nome, é Gotardo Camilo Cavalli. Um pouquinho mais... Abreviar, né? Abreviar um pouco, para não falar demais, né? Mas é um prazer estar aqui, né, com vocês. Eu acho que sempre é importante tu discutir fatos que acontecem no Brasil hoje e no mundo com pessoas de um talento realmente, talvez um pouquinho mais que eu conheço, mas em pessoa que soma dia a dia da gente. O que é a Golfran? Golfran é uma empresa de catálogo, única franquia com venda de porta a porta. É uma empresa que temos aí 120 franquias no Brasil, em todos os estados temos um franqueado, eles têm 18 mil consultoras e imprimimos aí 18 mil toneladas, 60 toneladas de catálogo cada 6 meses. Porta a porta, não está meio superado esse processo? Talvez esteja para que as pessoas que continuaram a fazer a venda porta a porta tradicional de antigamente. Hoje o nosso mercado, ele tem um mercado um pouquinho diferenciado da venda porta a porta tradicional. É um produto que se tem mais qualidade. Hoje tu encontra no nosso catálogo um lençol de 600 fios, um sapato de pelica, um tapete com 15, 20 milímetros de espessura, um cortinado diferenciado, porque a venda de catálogo, a não ser cosmético, ela sempre foi um autoajuda, quase uma coisa que tu me ajuda para comprar esse produto. E hoje não, ele tem um volume de venda. Isso é coisa de brasileiro, superior. Compra para me ajudar, não é? Isso. O produto é bom, é diferente, né? Compra para me ajudar, isso é... Exatamente. E nós entramos no mercado, eu comecei essa empresa aí em 1986, como eu fui um consultor de venda porta a porta há 12 anos, hoje nós temos o melhor e o maior catálogo da América Latina. Também conosco, Antônio Alberto Dias Castro. Prazer tê-lo aqui. Bom dia. Próximo, por favor. Bom dia, senhor Zacopé. Bom dia a todos da mesa. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de nos dirigir ao seu selecionado público e discorrer sobre a Associação
de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo, ATPESP. 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 Ok. O assunto de todos os dias, né? Agora com uma outra vertente, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular a interceptação telefônica entre Lula e Dilma Rousseff por considerar ilegal. É a primeira vez que um tribunal superior anula uma prova da Operação Lava Jato. O ministro ainda determinou que a maior parte das investigações envolvendo Lula, que estavam no STF, seja devolvida para ser comandada pelo juiz Sérgio Moro. Rubens, Gotardo, Antônio, Vitor. Vitor? Sim. Quem no Brasil procura fazer análise lógica dos acontecimentos políticos, cada dia tem uma surpresa. Com toda a sinceridade, eu me preocupo muito com as últimas decisões. Nós tivemos recentemente aquela iniciativa do Procurador-Geral de Justiça pedindo a prisão de um presidente da República, de alta cúpula do PMDB, num momento inoportuno, no momento em que se procura dar uma certa estabilidade às coisas. Parece que essa estabilidade não figura dentre as prioridades, inclusive do Supremo. Mas, Vitor, tem hora para prender alguém? Não é questão de hora. Tem determinados momentos, e eu acredito que na mesa, o Rubens, que foi delegado de polícia e conhece bem, tem horas de prender, tem hora de conversar, tem hora de administrar. Eu entendo que essas duas decisões, para mim, são chocantes. Porque vamos admitir o seguinte, que, de repente, o Sérgio Moro decide prender o Lula. Como é que fica numa situação em que você está buscando uma conciliação? Eu não estou defendendo se deve prender ou não deve prender. Tem hora que você tem que ser sereno, você tem que colocar. É mais ou menos, eu gosto de fazer comparações, e o Zancopé sabe disso daí, com um time de futebol. Tem hora que você precisa parar, pôr o pé na bola, jogar de lateral, passar para o outro. Nem sempre você tem que atacar. E num quadro desse aí, tumultuado, em que existe esse problema de a crise muito grande de desemprego, em que está se buscando soluções para um monte de coisa, parece que ao invés de se colocar uma água gelada ou fria, se coloca mais, esquenta mais ainda a temperatura. Então, dentro desse quadro, Zancopé, com toda a sinceridade, eu já não estou entendendo mais onde ele quer chegar. Porque, de repente, vem o ministro da Fazenda, vende um pouco de otimismo, vem o Scarpa e fala a mesma coisa, a gente busca solucionar, porque é inegável, Zancopé. E falta de money nas casas é gritante. Nós ouvimos agora, com muita propriedade, alguém mencionar venda de porta a porta, e eu ainda voltava no início da minha formação fiscalista, em que existia aqueles carrinhos da Quibon, que de certa forma é também um venda porta a porta, que de repente foi abandonado, vem Avon, porta a porta. Então, dentro desse quadro, eu vejo com bastante simpatia quando a gente começa a recuperar algumas coisas boas desse país. E eu comentava com o Rubens, antes da nossa reunião, o seguinte: bem, existe uma coisa que ninguém pode tirar da pessoa, é experiência de vida, Zancopé. Por mais que a pessoa tenha doutrina, tenha estudado, experiência de vida. E a gente, muitas e muitas vezes, a gente, diante de um quadro de modernismo, não vê as coisas úteis que no passado já existiram e têm que ser ativadas. Então, dentro desse quadro, eu me preocupo muito com as situações atuais do Supremo e as decisões de quem, ao invés de colocar água fria na fervura, parece que agita muito mais ainda a temperatura. Posso falar? Bom, a pergunta aqui, a colocação é do ato do ministro Teori Zavascki, de devolver ao juiz Sérgio Moro as investigações do ex-presidente Lula. Não tinha outra opção.
Aliás, não era necessário nem devolver, porque a partir do momento que não se confirmou o ex-presidente Lula como ministro, ele não tinha foro privilegiado. Ele nunca teve. Ele foi indicado, mas nessa indicação não chegou a se ocorrer, ele não chegou a tomar posse, portanto, ele nunca foi ministro, portanto, ele não tinha o privilégio do foro privilegiado. Então, o que aconteceu? Devolveu uma coisa que naturalmente o juiz Sérgio Moro já iria tocar. Agora, na segunda parte aqui diz o seguinte, que o ministro Teori Zavascki, ele anulou aquele telefonema que a Dilma dá ao Lula, e quem estava sendo gravado era o Lula, não a Dilma, que é uma coisa evidente, foi ela que ligou e ele está sendo gravado, a conversa veio a público. E que fica claro que ela estava o nomeando para quê? Para que ele fugisse, escapasse do juiz Sérgio Moro, porque ele teria o foro privilegiado. Ora, ele anulando essa prova é uma coisa meio até engraçada, porque ele anula uma coisa que todo mundo já sabe. O que é essa prova? Essa prova é que nós ficamos sabendo que a finalidade dele como ministro, não é pela grande capacidade dele administrativa, porque ele não tem nenhuma, mas simplesmente era pelo fato de que ele fugiria do juiz Sérgio Moro, certo? Agora, isso todo mundo já sabe. Bom, está anulada essa prova. E quem vai julgar? Na consciência dele, ele vai apagar isso da consciência dele? Como se ele fosse deletar a consciência dele? Ele vai pegar, não, esse fato da minha consciência, eu vou apertar esse botãozinho aqui, deletei. Não existe. Então, isso é dessas coisas no Brasil, que nem jabuticaba, que só tem aqui, viu? Porque não tem cabimento um negócio desse. Agora, eu acho, só completando ao que o Vitor Sapienza falou, que realmente o que foi assodado mas isso aqui não foi do Teori Zavascki, foi feito pelo Renault, né, pelo Procurador-Geral da República. O fato de colocar... Janot. Renault é uma pessoa que trabalha com arte aqui em São Paulo. Janot. E o que aconteceu? O Janot procurou melar tudo mesmo. Ele procurou fazer lá uma salada geral, de forma que ele colocou todo mundo no meio. Veja só, se você for ver as gravações do Sérgio Machado, que incluíam o presidente Sarney, o Renan Calheiros e o Cunha, todas eram de opinião. Eles falavam, eu acho que a Lava Jato, eu acho. Quer dizer, que todo mundo pode achar o que quiser, é um direito que você tem de ter opinião. É diferente daquele que não foi do Lucídio Amaral, que ele falou, não, eu estou aqui, eu te mando dinheiro. Quer dizer, ele estava armando, ele estava preparando, o avião já está pronto para você fugir, ele estava preparando uma forma de impedir o segmento da Lava Jato. Então, são coisas absolutamente diferentes. Foi feito realmente para melar. E eu concordo com ele. Fazendo isso, ninguém está melhorando o Brasil. Ao contrário, está tentando apagar uma memória afetiva, uma memória do que já foi, uma memória que já aconteceu, tirando um presidente da República, uma pessoa, um calheiro da vida, que embora mereça ser preso, isso aí acho que ninguém discute. É outro papo. É outra conversa. Naquele fato específico não tinha como. Antônio Castro. Eu me permito discordar dos oradores anteriores, o senhor Vitor Sapienza e o senhor Rubens Rezende, quanto... Mais próximo, senão ninguém vai traduzir você. Quanto à questão do momento dessa medida adotada pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Eu acho o seguinte... em 2013, houve manifestações de rua em que se exigia moralidade, luta contra a corrupção. E depois de 2013, houve uma série de manifestações de um grande número de brasileiros exigindo moralidade pública. E eu acho que esse processo de moralidade pública, claro que ele implica em dificuldades para a economia brasileira, que é uma questão simplesmente conjuntural. Agora, passar o Brasil a limpo exige que se coloque na cadeia quem merecer ir para a cadeia, que seja punido os poderosos que precisam pagar pelos seus equívocos, pelos seus erros. Então, não há nada que contestar. Dentro desse quadro, Pois não. eu me permito o debate. Eu entendo que o Antônio não entendeu bem a minha postura e a postura do Rubens.
eu sou favorável a que se puna, porém, existem momentos e momentos. Você não pode, por exemplo, no casamento da filha de alguém, na hora que está saindo os noivos, você prender o pai da noiva. Então, dentro desse quadro, minha preocupação grande é o momento. Eu sou favorável e digo mais, que o Lula seja preso, o filho do Lula seja preso, que toda essa cúpula do PMDB seja afastada. Porém, se você fizer tudo isso ao mesmo tempo, surge a grande dúvida. Se cancelar o impeachment, volta a Dilma para fazer o quê? Para fundar mais o país? Esse é o grande problema, Zancopé. Então, dentro desse quadro, eu respeito a opinião do Antônio, penso idêntico a ele quanto a se fazer justiça, porém nós temos que ver o momento que você for fazer. Não pode agitar mais e aumentar ainda a quantidade de desemprego, porque o pessoal vai perdendo todo o ânimo em investir e meu amigo que é o rei dos catálogos sabe do que eu estou falando. Deixa só aguardar o Gotardo se manifestar, Rubens. Não, eu acho que o país realmente está passando por uma... Passar a limpo, todo mundo... A Polícia Federal acho que nunca teve tanta força como ela teve nesse momento aqui, desses 3, 4 anos para cá, tá? Que realmente prender pessoas poderosas era uma coisa quase que não acontecia isso no passado. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, eu acho que a Polícia Federal está fazendo um papel dela muito bem feito. Eu acho que o poder que foi dado para ela é uma coisa que alguém deu esse poder uns anos para cá, que antes não tinha, para poder fazer essa limpa que está fazendo na política. E eu acho que a política ela teria que ser eleito um político e tem que ser fiscalizado. No momento que um político entra no poder, ele não pode fazer o que ele bem entender. Ele tem que ter alguém fiscalizando, ele mesmo sendo o topo da presidência. Mas alguém tem que fiscalizar a não chegar ao país da forma que ele chegou, que ninguém podia botar a mão. Eu concordo. A Polícia Federal cresceu, teve um negócio muito importante. Isso foi a partir da Constituição de 1988, que deu poder principalmente ao Ministério Público. Com relação ao que está falando aí, primeiro, não foi a Polícia Federal que tentou prender. Quem fez isso foi um ato unilateral, monocrático, do Procurador-Geral da República. Então, foi um ato dele. E ele é uma pessoa meio enigmática. Me parece que o que ele tentou fazer não foi bem prender pessoas que deveriam ser presas, não. Ele foi misturar tudo num embrólio só para que não chegasse ao impeachment. A impressão que eu tenho, a gente não pode também entrar dentro dele para saber o que ele está pensando. Mas o ato nos leva a crer exatamente isso. Eu gostaria só de fazer um paralelo de uma coisa bem antiga, bem antiga. Todo mundo lembra aqui da escola de base. Escola de base, todo mundo falava que havia os meninos lá eram estuprados, não sei o que, dentro de uma escola, era a escola de um japonês, uma família, e o delegado envolvido por aquilo foi lá e fez a prisão do indivíduo. Isso estourou na comunidade como um negócio incrível, e todo mundo foi lá, depedraram a escola inteirinha e fizeram um salseiro danado, acabaram com a vida desse senhor, e depois se descobriu que era tudo mentira, que era tudo falso. Então, eu acredito também que as investigações, elas não podem ser levadas assim no impulso, ela tem que haver uma certa tranquilidade, ela tem o momento que o nosso amigo falou, exatamente isso, o momento da certeza. Não precisa, a investigação ela vai passo a passo, e quando você pode dar um passo firme, você chega num resultado concreto. Antônio. Bom, dizem que nós, em vez de estarmos numa era de mudanças, nós estamos numa mudança de era. Então, fazendo referência à Polícia Federal e todos esses acontecimentos, a Polícia Federal é preciso lembrar que ela se fortaleceu a partir da década de 2000, porque antes ela era esquecida, não tinha equipamento, não tinha pessoal qualificado para fazer investigações. E o número de investigações da Polícia Federal aumentou a partir da década de 2000. E, mais importante ainda, é ressaltar que no bojo da aprovação da Constituição de 1988, o Ministério Público, em todas as suas instâncias, ele também adquiriu um papel importantíssimo,
E isso faz com que, hoje em dia, os poderosos fiquem sempre na mira da justiça. Não pode continuar a impunidade. Então, não é preciso escolher um momento para prender, não é preciso escolher um momento adequado para punir. É preciso que a punição se dê no bojo dos acontecimentos. E no momento certo. Ninguém pode escolher momento. O senhor fez referência à igreja, doutor Sapienza, mas eu vou lhe dizer uma coisa. O casamento está acontecendo lá na igreja entre uns supostos noivos e, de repente, entra um outro noivo ou uma outra noiva e faz com que o casamento seja anulado ali em frente ao padre ou ao pastor. Mas no exemplo dele, o fato da autoridade prender, esperar esse momento para prender o pai, eu acho que essa autoridade, embora ele tenha exercido a função dele, ele podia ser um pouco mais simpático, um pouco mais cordato com o envolvimento da família, pensar de uma forma mais ampla na sociedade e não simplesmente na comissão. Rubens, há instantes você fez referência a comentários. O empresário Léo Pinheiro, da OS, disse nas negociações do acordo de delação com procuradores da Lava Jato que representantes de Marina Silva lhe pediram contribuição para o Caixa 2 da campanha em 2010. Não há uma comprovação. Há aqui uma informação. Um comentário. Inclusive, se você diz que através do... Tem outros nomes, através do vice-presidente, do candidato como vice-presidente dela, que era o Guilherme Leal. Guilherme Leal. É o presidente da Natura, uma pessoa riquíssima, uma das pessoas mais ricas do Brasil, uma pessoa que ele estava financiando a campanha. E você acha que... Eu não entendo também, eu não vou defendê-lo, nem conheço pessoalmente. Mas eu acho um pouco difícil isso. Agora, colocar nome das pessoas é muito simples uma delação. O fulano de tal, eu ouvi dizer que o fulano de tal fez isso, então ele está sendo citado. Agora, uma coisa eu ouvi dizer que fulano fez isso, e outra coisa não, eu fui na casa dele. Porque daí quem está investigando, você foi na casa dele? Onde é que ele mora? Na rua tal, número tal. Opa, você vai verificar, é a casa dele mesmo, então existe. E como é que é a sala? A sala tem um quadro do Ademir Martins na parede. Você entra lá, tem um quadro do Ademir Martins na parede. Então existe uma certa... uma verificação que é possível ser feita. Agora, o indivíduo falou para mim, onde é que o indivíduo falou para você que o fulano pegou dinheiro? No elevador que eu estava descendo, o cara estava atrás de mim, nem lembro da cara dele, porque eu não vi, mas ele falou. Então são coisas absolutamente diferentes. Ser citado é uma coisa. Agora, a pessoa colocar que realmente houve esse fato e dar uma sequência para que se possa ser investigado e se na investigação ocorrer que realmente há uma confrontação dos dados, aí sim, aí o indivíduo passa a ser suspeito. Aí sim deve ir para frente. Então, simples citação, não vejo por quê. Pois não, Gotardo. Vitor? Eu interrompi a instante. Não. Eu queria fazer uma observação sobre o que o Antônio. Não, Antônio não. Gotardo. O Gotardo falou. Ele foi muito feliz, só que na atual estrutura política não é possível. Eu defendo e muito uma reforma política, de tal forma que você tenha um voto distrital. E aí seria aquilo que o Gotardo disse. Eu sou candidato, o Rubens é candidato pelo bairro do Bexiga. Então o Rubens ganhou... Você ganha, no Bexiga você ganha. Não, o Rubens ganhou a eleição. O Rubens ganhou a eleição. Eu, depois de 4 anos, eu vou cobrar tudo que o Rubens prometeu e que não fez. Hoje, infelizmente, não existindo esse tipo de situação no Brasil, fica difícil você fiscalizar o político e cobrar do político. Você tem que cobrar do político, porque no quadro de hoje, com todo o respeito às diversas religiões, a Assembleia de São Paulo tem 12 pastores discutindo política. Ou seja, é eleito por uma camada que não conhece política. Você chega e mostra um santinho, volta, ou se não voltar, vai para o inferno. Não, espera um pouquinho só. Hoje é proibido o santinho. Coisa muito séria. Aquele tipo de campanha que você fazia não existe mais, Vitor. Está tudo proibido. Choca. Pois não, Antônio. Eu concordo plenamente que é necessária uma reforma política, mas com
participação Popular. da sociedade civil. Claro, Porque, veja, não é Se deixar pro possível... político, Não, não vai acontecer nada. não. Quem faz a reforma são os políticos. Por exemplo, o eles voto não vão distrital, reformar. eu apoio plenamente o voto distrital e nós temos que lutar por ele. Porque o sujeito se elege não colhendo voto aqui e ali, mas do seu distrito, onde ele presta, ao qual ele presta serviço e ao qual ele deve prestar contas. É verdade, Antônio. E eu Não é te digo verdade? mais ainda, o voto distrital com recall, que é a com forma que recall. existe nos Estados Unidos de você dar uma cobrada, saber depois de um determinado prazo se realmente aquele político está trabalhando, tal ou não está. Se não tiver, ele perde o lugar. Isso, inclusive com o fim da suplência. Se for necessário, se faz nova eleição para eleger novo vereador, novo deputado estadual, novo deputado Nova federal, bancada, tudo. novo senador. Aí é um parlamento. Aí é um parlamentarismo, aliás. Não, É uma reforma mais não, ampla. Estados mas Unidos, agora mais os Estados aí é uma Unidos, ref- aí é um Estados Unidos é parlamentarismo. presidencialismo Sim. e, no entanto, eles fazem O voto eleições. distrital existe no presidencialismo dos Estados Unidos. Não, eu estou dizendo que nos Estados Unidos Sim, eles sim. fazem eleição no meio Sim. das campanhas Sim. para eleger Lá é de pessoas que 2 em 2 faleceram anos. ou que Os morreram. mandatos são de 2 em 2 anos. Além Essa disso, diferença. eu acho que os calendários não podem coincidir. Eleições municipais separadas de eleições estaduais, estaduais separadas de eleições federais. Não pode haver campanha para presidente misturada com governador e deputado estadual e tenho que ir deputado pro federal. intervalo. Eu queria minuto abordar só. algo que o Rubens disse. Me preocupo muito com uma figura chamada Marina. Porque quando você vai discutir alguma coisa mais séria, ela aparece com aquela figura de beata, impoluta, né? de irmã de caridade, mas na hora que você aperta, não fica nada. Então, está em primeiro lugar numa pesquisa. Então, nós precisamos começar a mostrar para o eleitor que eleição é uma coisa muito séria. Você elege alguém, nós vamos pagar as contas durante 4 ou 8 anos desse voto mal colocado. Como toda terça-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Conosco, Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, eu gostaria de abordar com você uma questão que está sempre em pauta, que é a doença de Alzheimer, memória. Até que ponto os esquecimentos podem ser considerados normais, Gisele? Então, Zancopé, de acordo com o neurologista Leandro Teles, a doença de Alzheimer está entre as principais causas de perda progressiva e intensa da memória, principalmente após os 60 anos de idade, apesar de existir casos raríssimos em pessoas até mais jovens. No entanto, há outras situações que também podem gerar quadros de esquecimento, como problemas de tireoide, dificuldades de sono, estresse excessivo, depressão, ansiedade, abuso de álcool e de drogas, entre outros. Segundo o neurologista, quando a pessoa começa a ter esquecimentos frequentes, o ideal é buscar ajuda médica. Gisele, uma boa alimentação pode auxiliar a memória? Claro que sim. A carência grave de algumas vitaminas pode levar a um quadro de esquecimento. As principais são as do complexo B, principalmente a B1, tiamina, a B3, niacina e a B12. A falta de outra vitamina que também pode associar-se a doenças neurodegenerativas é a vitamina E. É importante ter uma dieta balanceada, rica de bons colesteróis, tais como os ômegas 3, 6, 9 e gorduras mono e poliinsaturadas, de origem vegetal, ricas em nutrientes, vitaminas e carboidratos de fonte integral. Este exemplo de dieta associada ainda a polifenóis e antioxidantes é a mesma dieta do Mediterrâneo, rica em peixes, frutas, vinho tinto, oleaginosas e pobre em carne vermelha e alimentos industrializados. Gisele, algo que se possa fazer para preservar a memória? O cérebro se molda com a demanda e as dificuldades. É fundamental mantê-lo afiado com os problemas e deixá-lo fora de sua zona de conforto. Buscar coisas novas,
cursos, trabalhos que envolvam a criatividade e o empenho mental. No dia a dia, recomenda-se sempre alternar caminhos, inverter os talheres, brincar com jogos mentais, fazer coisas cotidianas de formas diferentes e desafiadoras, colocando o cérebro sempre ativo e fora do tédio e da previsibilidade da rotina. Sem muito estímulo, o cérebro tende a sim ficar mais preguiçoso e menos habilidoso. Pense em uma pessoa que fica anos e anos sem praticar uma língua. Com o tempo, ela perde parte da sua fluência. Isso também vale para as tomadas de decisões, concentração, criatividade e memória. Um cérebro parado é um alvo fácil para doenças neurodegenerativas. E para mais informações sobre o assunto, acesse o site www.leandroteles.com.br. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zacopé, e boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Teremos uma participação na quinta-feira, de novo, com a FIPESP, a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gente que Fala retornará em instantes. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios em que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Bacic e toda quarta-feira na UTV eu apresento o programa Dicas da Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que em homenagem aos 14 anos da UTV, eles criaram o primeiro portal marketplace, que é o UTV Shop. O que é o UTV Shop? É uma grande oportunidade de você ser um empreendedor digital sem precisar gastar muito dinheiro. É só você entrar em utvshop.com.br, escolher o plano que você quer para montar a sua loja virtual e selecionar entre os mais de 1 milhão de produtos quais que você quer colocar na sua loja. Aí é só divulgar nas suas redes sociais e todo mundo que comprar ali pela sua lojinha, você ganha uma comissão em cima de cada produto. Então é uma grande oportunidade para você ganhar um dinheirinho extra, para você ser um empreendedor sem precisar correr muitos riscos. Por quê? Você não precisa se preocupar com o fornecedor, que já são grandes nomes do mercado, parceiros da UTV Shop. Você só vai selecionar o produto, colocar na sua lojinha e divulgar nas suas redes sociais. Não precisa se preocupar com entrega também, porque os fornecedores já fazem tudo isso para você. Então,
Não perca tempo, entre lá no OTV Shop, crie sua lojinha online e já saia ganhando seu dinheiro. Eu já criei a minha, inclusive quem estiver assistindo esse vídeo e colocar lá no cupom de desconto na hora do pagamento Dicas da Rafinha, vai receber 100% de desconto, ou seja, não vai pagar nada para criar a sua loja. Então não perca tempo, corre lá e monte sua lojinha. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Conosco hoje o delegado de polícia aposentado Rubens Rezende, o empresário Gotardo Cavalli, o presidente da ATIPESP, é isso mesmo? ATIPESP, Alberto Castro, e o economista, deputado Vitor Sapienza. Sabe onde somos assistidos na internet, Vitor? Não. Olha, o Durval Garcia, sua mãe, Visitação Garcia, nos assiste em Macaubal. Opa! Macaubal. Macaubal, eu sou o segundo mais votado em Macaubal. E lá tem a identificação assim, quem é o professor Durval, né? É primo da Nilce, que é casado com Mané. É desse jeito. Onde fica Macaubal? Perto de São José do Rio Preto. Turiúba, você... Eu comecei minha carreira lá, por isso que eu... Turiúba, Monte Aprazível, Poloni. Não, é que é fantástico. Ele multou o comerciante eu sei da história. e pagou a multa. Ele pagou a multa para o comerciante, ele não podia fazer o que... É verdade. Ele multou e pagou. O comerciante não tinha dinheiro para pagar. Coitado. Ele lavrou a multa e pagou. Verdade. Até hoje, de vez em quando, eu sonho com isso daí, viu? Mas sabe que uma vez eu estava fazendo um cumprimento aqui para o Zancopé, e daí eu falei que nós tínhamos recebido uma mensagem que nós estávamos sendo ouvidos, acho que na Arábia, né, num lugar no Oriente Médio, bem longe. Falei, pois é, o Zancopé é ouvido até lá. De repente, recebendo outra mensagem, falou, não, aqui no Sergipe também. Né? Daí ele deu o nome Aracaju, dele. Aracaju, aqui também, Maurício Grubzik e o Zé Mané do Povão nos acompanha nos Estados Unidos. Ele é caminhoneiro nos Estados Unidos e lá circula com caminhão. E cada caminhão lindo. Isso, e ele nos acompanha todos os dias. Aí no final tem todos os comentários, só que agora eu não tenho como acessar os comentários dele. Antônio Castro, o que é a ATIPESP? A ATIPESP é a Associação Profissional de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo. É uma entidade que congrega os tradutores juramentados do Estado e os intérpretes comerciais. Tradutor juramentado. Juramentado e tradutor público. Tradutor juramentado é o tradutor que é concursado e tem fé pública delegada pelo poder público. Nós somos adstritos, somos subordinados no Estado de São Paulo à Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, e obedecemos à legislação, às normas da JUSESP e do DREI, que é um órgão federal, que é o Departamento de Registro Empresarial e de Integração. Algo recente. Por que o projeto de lei 4.625/2016 preocupa tanto? Preocupa porque esse projeto de lei ele quer retirar a condição de concursado do tradutor público. O projeto de lei pretende que sejam nomeados os tradutores públicos e intérpretes comerciais. E isso traz um grande problema para os usuários do serviço de tradução pública, porque traz insegurança jurídica. Este é fundamentalmente o grande problema. E nós queremos que os tradutores públicos sejam concursados. E imparciais, né? É. Ele pode tratar com assuntos reservados, ele está fazendo uma tradução de uma língua para outra, de um determinado problema técnico, ele não pode vazar isso aí, e essa boquinha não tem cabimento. Né? Exatamente. Tentando fazer. Gotardo, setor de vendas diretas, está na contramão do Brasil, porque o Brasil está em retrocesso, setor de vendas diretas cresce?
O Brasil, nos últimos 5 anos, cresceu muito na venda direta, porque hoje nós somos o 5º país em termos de venda direta. Nos Estados Unidos, Japão, Coreia, muitos países aí, a venda direta não é mais uma venda que a pessoa não confia. Que nem nós, a Golfran hoje, ela leva para o consumidor realmente produtos que ele vai poder usar quando ele encomendar para o catálogo. Porque muito aconteceu no Brasil, vocês conhecem muitos catálogos, que às vezes o produto que tu pega, que tu compra, não é o mesmo que tu recebe. Então, o importante é confiabilizar com o cliente. É aquela velha história, a fotografia muito bonita e o produto... Hoje tu pega nos Estados Unidos, tu compra um catálogo e fica na tua casa, é a tua loja de compra. Tudo que tu precisar, é um catálogo da Otton, outros catálogos, são parecidos com os nossos, são 700, 800 páginas. Eu tenho um catálogo até de 1.200 páginas. Nosso catálogo tem 7.000 produtos e 35.000 combinações. Então, é um produto que tu pode comprar com marca consagrada, com empresa que tu conhece no Brasil, a gente bota no rodapé para confiabilizar o produto que está comprando. Otávio, você permite uma pergunta que até Sim. vai dar condições de se esclarecer ainda melhor? O problema da garantia. A gente tem acompanhado algumas críticas nas aquisições que se faz pela internet. O pessoal diz o seguinte: fiz essa compra, de repente não me deram garantia, eu comprei tal aparelho, ele deu defeito. Eu entendo que, como leigo, e por isso que eu quero aprender com você, que você explicasse para nós o problema da garantia dos produtos que são vendidos através de catálogo. Porque a gente, você nos explicando, você vai dar condições de a gente, adiante, defender a posição de você. O que acontece? Sempre você tem que escolher uma marca que ele tenha garantia, de redes de garantia em todo o país. Nós trabalhamos um tempo com a Black Decker. Então, uma empresa confiável, que tu poderia ter em qualquer cidade uma assistência técnica Black Decker. Tu indo com a tua nota fiscal lá, tu tem a mesma garantia que comprar no comércio normal. Hoje a gente não trabalha mais com eletrônicos, porque o eletrônico ele quer uma coisa muito rápida. Até que a consultora fala com o franqueado se remete a nós, e nós passamos para o consumidor, isso demora 30 a 40 dias. Hoje, a população brasileira não quer tanta demora para resolver um problema. Hoje a gente trabalha mais cama, mesa, banho, calçados, cortinado, decorações, semi-joias e toda a linha de bebê. Até, inclusive, se tiver um dia poder pegar um catálogo nosso, o catálogo de bebê tem um cheiro do bebê. Tu passa ele, tu sente o perfume do bebê. Vendeu bem. É verdade. Porque o que é isso? A mãe se encanta. Cheiro do bebê. Porque nós tínhamos um catálogo de chocolate que ele tinha o cheiro do chocolate. Então encanta o cliente quando ele vê um produto. E quando você trabalha com uma linha conhecida nacionalmente, que nós trabalhamos com Altenburgo, Bitter, Lepper, Deller, Cassiomara, várias empresas que em qualquer loja de cama, mesa e banho você encontra, você confia mais o cliente em comprar esse produto. Nós não trabalhamos com marcas que não têm uma garantia da própria empresa do produto que está produzindo. E o que a gente faz além disso aí? A gente tem um preço realmente justo. A gente pega o preço que está no mercado, divide por um markup nosso para não enganar o cliente. Porque eu sempre falo na nossa empresa que nós dissemos para o cliente: você pode comprar, que o produto é garantia e o preço é justo. Mas se tu não fizer essa conta de trás para frente, tu está enganando o cliente. Você comprou um produto, Vitor, e gostou da Golfran, e você vai comprar o segundo produto. E no segundo produto você pagou 50%, 60% mais caro. Aí tu não confia mais na empresa. Então, é um catálogo realmente confiável. Se você entrar... Você é excelente vendedor, não, sem dúvida. Não é que... Catálogo com cheiro de bebê, catálogo com cheiro de chocolate, garantia, fantástico. Não, então, é que se dá você, o catálogo aí que vamos se fazer você compra já. golfran.com.br, você vai ver que realmente ele é um catálogo confiável. Okay. Não é um catálogo que tu compra por ajudar a pessoa.
ela faz uma profissão dela. Ela tem o horário dela, ela trabalha, ela vende para quem ela quiser, ela trabalha nos horários de folga dela. Ela não precisa ter aquele um horário integral para ela. Uma mãe de família tem a casa, ela trabalha as horas vagas. Seu Gotardo, o senhor poderia discorrer assim brevemente sobre a linha de produtos da sua... Ele já deu um catálogo de... Já deu um catálogo, mas eu não vi o catálogo. Nós temos Ele vai a linha, trazer o catálogo para você. linha de cama, mesa, banho, tapeçaria, decorações, vestuário, calçados e utilidade doméstica. Até se a pessoa quer montar Eletrônicos não vende mais. Não trabalham. Porque o eletrônico ela é uma coisa assim, ela tem que ser meio rápida. E pela autorização das fábricas. E o risco também é grande, né? Não, hoje não. Não. Eu até diria que aumentou um pouco, e está voltando a não ser mais, porque o pessoal foi muito atrás de preço. Isso uns 8, 10 anos atrás, quando começou a se trazer eletrônico, todo mundo trazia e botava no mercado. Só que ninguém tinha garantia de nada. E hoje, essas pessoas que traziam, hoje praticamente 40% dos importadores de eletrônico pararam de importar, por causa do selo de metro. Hoje tu tem que ter, para tu entrar um eletrônico no Brasil, realmente tu tem que ter o selo de metro do Brasil, para ver se tu pode botar no mercado brasileiro. Rubens Rezende, você está morando onde? Além no Brasil, Estados Unidos ou pouquinho Portugal? em Portugal. Estou morando aqui no Brasil, mas estou Estados Unidos? nos dois. Em Portugal também, na região do Porto. Sim, projeto Portugal 2020. Portugal 2020 é um projeto muito interessante de incentivos que a União Europeia passa a dar especificamente para Portugal. Inclusive, a semana passada nós estávamos lá e levamos 15 empresários brasileiros que assinaram um contrato, e foi muito interessante porque foi assinado no gabinete do ministro do Exterior e das Relações Econômicas e Desenvolvimento de Portugal, uma solenidade muito interessante, com participação de várias pessoas. E esses 15 empresários brasileiros já estão habilitados, já estão começando a implantar, cada um na sua área de serviço, suas empresas, tudo com incentivo do governo da União Europeia através do governo de Portugal. São incentivos muito bons, incentivos que realmente deixam o empresário contente, até porque é diferente daqui no Brasil. O BNDES fazia isso, mas era um incentivo que é muito ligado a quem indica, a quem levava, e lá não. Que prevalece a meritocracia. Cada projeto é feito, os projetos são enviados à União Europeia, existe uma comissão formada por técnicos, por engenheiros, por uma série de coisas, e essa comissão julga, dá uma nota a cada projeto, sem saber de que é um projeto, simplesmente pelo projeto em si, dá uma nota, e os de maiores notas, evidentemente, são os aprovados. Os primeiros são os aprovados. E eu represento aqui no Brasil o GOI, que é um escritório que faz esses projetos. É um escritório muito grande, tem 48 pessoas, cada uma na sua área, advogados, engenheiros, pessoal ligado à ecologia, a marketing, uma série de coisas que faz um projeto, monta um projeto de forma que esse projeto, todos os projetos que nós apresentamos foram aprovados, tiveram notas altas e foram recebidos, 100% de aprovação. E é o nosso trabalho, estamos levando o empresário para lá. Gotardo, Mariana da Lapa pergunta sobre a relação da crise com o aumento das vendas diretas. Nós, quando é a verdadeira cachaça, né? Quanto mais crise, mais cachaça o cara toma para esquecer um pouquinho. O nosso catálogo Venda Porta a Porta, o que ele acontece? Quando a pessoa perde o emprego, ele já tem um emprego automaticamente na porta dele. Então ele faz aquele momento de desemprego, um novo emprego, usando o seu próprio negócio, montando o seu próprio negócio com venda porta a porta. Então, quando tem crise, ele aumenta a pessoas buscando venda porta a porta. Então, na crise, nós crescemos. O Rubens, você é delegado aposentado, mas o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a você por que as delegacias da mulher fecham às 19 horas e não abrem no final de semana? Mulher não apanha à noite nem no final de semana? Acho que só durante a semana, né? Em casa. Só no horário comercial, né? Só apanha no horário comercial. Mas não é só a delegacia da mulher que fecha, né? Não, mas tem uma razão para isso. A delegacia da mulher, ela foi criada, inclusive, pelo nosso presidente atual, o Michel Temer. E isso aí eu me lembro bem, porque eu trabalhava no gabinete dele nessa época. E ele era secretário. Ele era secretário da Segurança do Estado de São Paulo.
E a ideia é que a mulher é uma delegacia igual às outras. Só que a delegada, a investigadora, a escrivã são todas mulheres, para que a mulher se sentisse mais à vontade, mais tranquila, para poder explicar os casos, para contar a história dela com mais liberdade do que numa delegacia que ela fosse atendida por homens. Mas isso requer uma equipe, requer um espaço, requer um investimento muito grande. E esse investimento, às vezes, ele fica ocioso, porque essa questão que a mulher pode levar, de ter o problema lá de agressão familiar, ela tem aquele horário para fazer essa queixa. E se for um negócio muito necessário que se faça na hora, a delegacia de polícia está aberta, só que ela não vai ter o conforto de ser atendida por uma mulher. E para manter esse conforto, isso custa tanto para o Estado que eu acredito que o peso aí, que não vale a pena de fechar. Então não é preconceito, não é absolutamente nada. É uma questão de racionalizar isso aí. Antônio Castro, o Carlos de Pirituba pergunta a você o que pode mudar na profissão de tradutor com a possível queda da exigência dos diplomas. Não, os tradutores eles não têm diplomas, eles fazem concursos. Sim. Eles são, depois de então, apresentar... não é o diploma, é o concurso. Concurso. É a queda do concurso. Então, o que vai acontecer é o seguinte, cada um por si e o mercado por todos. Uma questão relevante que se apresenta na exposição de motivos desse projeto de lei 4625 de 2016 é que o cliente teria possibilidade de procurar um tradutor no outro estado com preço que ofereça um preço mais acessível para a tradução. Acontece o seguinte, essa discussão é federal. Essa discussão é federal, porque o decreto 13.609 é um decreto federal, e a lei é federal. E então, como é que, não conhecendo a realidade dos clientes de tradução, é que se propõe que o cliente procure outro tradutor lá no Ceará, ao invés de procurar em São Paulo, já que ele mora aqui, e ele pode ter um contato telefônico, um contato presencial direto com o tradutor. Então, é um absurdo isso aí. Quer dizer, o mercado não pode regular esse tipo de coisa. Eu tive outro dia o conhecimento de um projeto que quer terminar com a publicação dos balanços, colocar apenas pela internet. Ou seja, se acaba com a prova documental. Aqui, no caso, quer acabar com uma profissão regulamentada, reconhecida e tudo mais. Há mais de 70 anos. E tem outras consequências, né? Sim. Pelo fato de ter sido delegado tributário, uma coisa é você traduzir um documento feito por um juramentado e outra coisa é por um leigo. As consequências são bem distintas, né? Vitor Sapienza, desculpa, Gotardo, nós estamos no finalzinho, pois não. Eu queria até perguntar para o Rubens, porque sabe que todo país é mais forte num produto e é menos eficiente no outro. Que tipo de empresário está indo a buscar que tipo de produto, que tipo de empresa indo para Portugal? Não tem especificação qual o produto que ele vai buscar. Porque tem que ser algum produto que ele possa exportar e com essa exportação trazer a divisa a Portugal e vai dar emprego também para Portugal. E que matéria-prima Portugal tem para oferecer? Porque hoje nós falamos que o Paquistão é algodão, China é produto... várias coisas. Chama produtos sintéticos. Portugal é a entrada da Europa. Tudo que vai para a Europa acaba passando por Portugal, porque Portugal é o primeiro país da Europa. Então ele tem a estrutura dele, a logística dele está muito bem colocada. Se você mandar um produto, porque na Alemanha, por exemplo, para depois você vender em Portugal, você está fazendo duas voltas. Portugal não, se você traz o produto, eu levei, por exemplo, agora nesses 15 aí, 2 são produtores de café aqui no Brasil. E por que eles estão levando o café para a Europa? Porque é um café fino, não um café para vender muito, é um café mais específico para lojas, para pequenas boutiques, coisas de café mesmo, especiais, cafés caríssimos. Então ele leva o produto lá, já entra em Portugal, ali ele embala, ele faz a forma que ele coloca direitinho e vende no mercado como europeu, com preço diferenciado. Então, não tenho mais tempo para nada. Rubens Rezende, agradeço Obrigado por gentileza. ter vindo aqui e por ter aprendido com vocês aí uma série de coisas que eu não conhecia. Gotardo, qual o endereço da Golfran que você... É a Rua André Guzoli, 108, Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. É do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul. Só o tu que você fala a todo momento já dá... É www.golfran.com.br.
Grato por ter vindo ao nosso Muito Gente obrigado que Fala. pela... Só o Antônio Tu já Castro, sabe que você não é paulista. agradeço tua gentileza, parabéns pela tua luta. Eu é que agradeço em nome de todos os colegas da TPS, sobretudo dos colegas da diretoria. O nosso endereço eletrônico é www.atipesp.org.br. O telefone é 11 3259 3666. Vitor Sapienza, quando se comemora o dia do ovo? Ele Eu não lê sou dessa maldoso. maneira. Dá a oportunidade de, na próxima, esclarecer isso aí. Mas Já mim, está mais do que não, para esclarecido. mim foi muito oportuno essa participação. Gostei do Tu, gostei da ideia de venda porta a porta. E, Antônio, você tem meu apoio. Eu conheço bastante esse programa de tradução. E Obrigado. Pode ficar tranquilo, você está no caminho certo. Porque tem uma coisa, Zancopé. Ontem à noite eu vi uma que me chocou. Câmara Municipal aprovou livre do rodízio quem é advogado. Dizendo, sim, passou a primeira discussão. Aí alguém ligou dizendo o seguinte, não, mas dentro desse quadro eu sou engenheiro, também eu tenho que ir atrás de uma obra. Ou seja, vamos ser demagogo em outro lugar. Vitor Sapienza, um abraço. Nós não temos mais tempo, Antônio. Não temos mais tempo. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.